Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais uma escola bíblica nesse dia 18 de setembro de 2021. Estamos dando início então a mais uma escola bíblica online. Lição de número 12, Cristianismo no dia a dia. Cristianismo no dia a dia. Da série de lições Firmados em Cristo. Estudos sobre a vida cristã em Colossenses e Filemon. Hoje, a última lição no livro de Colossenses. A próxima lição, a próxima e a última dessa série, será no livro de Filemon. Hoje, lição de número 12, repetindo, Cristianismo no dia a dia. Qual que é o objetivo dessa lição? Mostrar que conforme o ensino bíblico, como cristãos, somos desafiados a viver um cristianismo prático no dia a dia, vivendo em missão através de uma vida de oração e piedade. Então, mostrar que conforme o ensino bíblico, como cristãos, somos desafiados a viver um cristianismo prático no dia a dia, vivendo em missão através de uma vida de oração e piedade. O texto base da lição aqui é Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Vou ler o texto, a versão da lição, e depois na minha versão aqui da NAA, fazendo uma comparação. O texto diz assim: andai com sabedoria para com os que estão fora. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Na minha versão aqui diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, né? Mais e mais, para que Ele possa, através do Espírito Santo, iluminar nossas mentes, nossos corações, para que nós tenhamos uma boa compreensão desses textos bíblicos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que nós passamos aqui, iremos passar, né?
na tua presença, Senhor, estudando esse texto, estudando essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Ó Deus, que venha iluminar o coração, iluminar a mente de cada um de nós aqui. Eu, principalmente, Senhor, que irei expor esses textos, Senhor, e a cada um que venha a ver, a ouvir, Senhor, e venha estudar nesse vídeo, Senhor, dessa escola bíblica, Senhor, na tua santa palavra, Senhor. Ajude a cada um, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao estudo dessa série de lições, Firmados em Cristo, estudo sobre a vida cristã em Colossenses e Filemão. Hoje, lição de número 12, né? Lição de número 12, cristianismo no dia a dia. Né? O autor da lição, né, coloca aqui um desafio para nós, né, falando sobre as razões porque muitas pessoas desistem, né, ou mais especificamente, muitas pessoas resistem ao Evangelho e à igreja, né, e nós vamos tratar de algumas dessas razões, porque que as pessoas resistem, né, e uma das razões importantes, né, que nós devemos ver é a incoerência dos próprios cristãos. Os cristãos muitas vezes são incoerentes, isto é, há uma enorme distância, né, um abismo entre as nossas verdades defendidas, ensinadas, e a nossa demonstração na vida prática. Né? Então eu falo que sou uma coisa, mas ajo de uma maneira diferente. O autor da lição coloca até uma coisa aqui, uma informação muito importante, que eu tenho até falado muitas vezes na igreja, no paganismo presente em nossas vidas, né? O paganismo presente. Hoje eu poderia falar um paganismo ou um secularismo. O autor coloca aqui uma informação que nas religiões pagãs dos dias de Paulo, a devoção de um adorador à sua divindade não tinha qualquer relação direta com o seu comportamento. Ele poderia ser um assassino, poderia ser um mentiroso, poderia ser um ladrão, e mesmo assim, né, ser um devoto a uma divindade e pedir a bênção, pedir a proteção por aquela divindade, e a sua relação com aquela divindade não traria nenhuma mudança de comportamento ou mudaria suas convicções sobre a sua vida. E hoje a gente vê muitos cristãos, conheço muitas pessoas, convivo com algumas pessoas que são cristãos de algumas denominações, né, que não por culpa da denominação, mas por culpa dele mesmo, ele tem dois modos de agir, um dentro da igreja, um dentro na esfera religiosa, quando ele está ali em momento de culto, e no seu dia a dia, né? Mas para o cristianismo já apresentou um conceito naquela época, e hoje totalmente devemos resgatar esse conceito, que as nossas convicções estão ligadas diretamente ao nosso comportamento. Afinal, se eu participo de uma nova vida em Cristo e temos o Espírito Santo em nossa vida, isso deve afetar profundamente a maneira como nós vivemos. Já várias lições, né, assim, nesse texto, nessa série, tratou como buscar as coisas lá do alto, viver uma nova vida, né? Então, Paulo coloca tudo essa teologia e essa prática, e ele vai terminar o capítulo falando sobre esse comportamento, sobre essa nova vida em Cristo, né? Então ele quer que os cristãos vivam na prática a vocação recebida pela graça de Deus. Ele vai alertar, nós devemos viver na prática a vocação celestial que nós temos recebido do Senhor, né? E ele vai tratar duas coisas aqui, primeiramente sobre a nossa oração no dia a dia, que a oração é uma coisa prática, né? A maneira como nós conversamos com Deus e como nós entregamos as nossas vidas
aos cuidados do Senhor e às vidas das pessoas que estão ao nosso lado. E o segundo tópico, Paulo vai falar sobre o estilo da nossa vida no dia a dia. Uma vai estar totalmente ligada à outra. Então Paulo fala assim no Colossenses capítulo 2, ele fala assim: perseverai na oração, nela permanecendo em ação de graça. Perseverai na oração, nela permanecendo com ação de graça. Então, para um novo convertido, né, essa nova prática, né, é um aspecto fundamental do cristianismo. Né? É a expressão mais importante dessa nova vida. Ter uma perseverar na oração e com ação de graça. Nós já vemos lá em Atos, capítulo 2, né, que os apóstolos falam, né, ao pastorear aquele grande número de convertidos, fala que aqueles irmãos convertidos em Atos 2, eles perseveravam nas orações, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Essa era uma prática diária. Então, a oração já entrava ali, e aqui Paulo fala de novo, que é um meio de se obter para nós, né, para nós e para os outros, a satisfação das nossas necessidades, tanto espirituais como físicas, né? Aqui está física como espiritual, mas é uma maneira que nós podemos buscar satisfazer a satisfação dessas necessidades. A oração é uma arma, né? Uma arma divinamente designada para que nós possamos usá-las contra os ataques sinistros do diabo e seus anjos. E é o veículo da confissão dos nossos pecados. Então, a oração, ela nos leva a Deus, né? Ela nos defende dos ataques do diabo, e ela também é um meio que nós nos confessamos nossos pecados. O instrumento pelo qual, né, a alma agradecida oferece sua adoração espontânea diante do trono de Deus. Se lá e falar assim, perseverar na oração, permanecendo com ação de graças, então a alma agradecida, né? Então Paulo vai apresentar algumas características da oração nesse trecho. É interessante nós estudarmos esse versículo, né? Esses dois versículos, se não me engano, ou 4, né? Esses versículos aqui, acho que é 2, 3 e 4, que vai falar sobre oração, que vai nos ensinar muito sobre a prática da oração. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que a oração deve ser perseverante. Pois que ele fala assim, continuem a orar, na versão da NAA, e aqui da lição, a versão da lição diz, perseverai. Continuai, perseverai na oração. Isso é o que Jesus ensina lá em Lucas 18, né? Sobre perseverar na oração sem nunca desanimar. É uma oração persistente, não é um resultado de uma veemência física ou da força humana, mas uma força trazida pelo Espírito Santo que nos ajuda a continuar em oração. E essa oração é tão normal e ao mesmo tempo tão essencial quanto a nossa respiração. A oração deve ser tão perseverante quanto a nossa respiração. Então, em primeiro lugar, a oração deve ser perseverante. Em segundo lugar, vemos que o ensino da oração, né, deve ser vigilante. Deve ser vigilante. Não deve ser uma oração descuidada. Não deve ser uma oração sem verificação, sem você pensar nas suas palavras, né? Por isso que fala, vigiando em oração. Vigiando em oração. Eu, outro dia, meditando não sobre Atos, mas sobre Pedro, né? Na sua carta, no capítulo 5, e eu falava nisso, sobre os nossos sofrimentos, algumas vezes, em algumas dificuldades, se nós não vigiarmos corretamente nas nossas orações, nós podemos fazer orações insensatas diante de Deus. Se nós não tomarmos cuidado em momentos de sofrimento, ou em momentos assim, de grande sentimento, nós podemos fazer uma oração insensata, né, diante de Deus. E Paulo fala assim, vigiai em oração, vigiando em oração com ação de graça. Antes de passar para falar sobre ação de graça, né, nós devemos pensar que
que nós, às vezes, nós nos vigiemos, né, para fazer uma oração com gratidão ao Senhor. Uma oração, às vezes, ela é mecânica, fria, indiferente, e nós nem pensamos no que estamos pedindo, ou nem paramos para agradecer ou verificar aquilo que nós já recebemos do Senhor. Então, quando fala vigiar e orar, as duas coisas têm que estar junto, né? Vigília, né? Ou vigiar, não é só passar a noite em oração, mas passar na noite em oração, ou em outros momentos em oração, com sinceridade e com racionalidade. Quando eu falo racionalidade, sabendo o que está fazendo, sendo coerente com a nossa crença, né? E tomando cuidado para não falar palavras que não têm sentido, ou palavras frívolas, ou fazer declarações assim, na busca, ou na ansiedade dessa busca, pensando em outras coisas que não agradam a Deus. Então, em terceiro lugar, aquilo que eu já antecipei, nós devemos até ser vigilantes nisso, que a nossa oração deve ser grata a Deus. A nossa oração deve ser grata, o que ele fala, vigiando em oração com ações de graça. Vigiando com ações de graça, com gratidão, e não com reclamação, né? Não com murmuração. A oração constante e alerta deve ser feita com ações de graça. Quando eu falei assim, oração constante, quando ele fala alerta aqui, é uma oração que você está consciente do que você está falando. Estou até voltando um pouquinho na questão da vigilância. Alerta porque ela tem que ser com ação de graça, que é um ingrediente importante para a nossa oração eficaz. Essas três coisas: perseverante, alerta e com ações de graça. Então a oração é uma das marcas importantes, né? Uma das marcas do verdadeiro cristão. E não deve depender das circunstâncias. Muitas vezes é muito fácil orar, né? Nos bons momentos, mas nos maus momentos aí é meio difícil, né? Aí é meio complicado. Mesmo preso, foi quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, né? Mesmo preso, quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, Paulo demonstrava que o seu dia a dia é o dia a dia do cristão. E deve ser marcado por reconhecimento daquilo que Deus faz. Ele está preso e ele está pedindo para os irmãos orar, e ele está falando sobre ações de graça. Né? E, em quarto lugar, essa oração deve ser feita com propósito. Né? Aquilo que eu falei de ser um alerta, uma vigilância, porque às vezes nós não levamos a oração com um propósito, ou verificamos qual é o bom propósito da nossa oração, né? Então, Paulo pede oração por ele e por seus companheiros. Aqui vai falar aqui no verso 3 e 4, né? Qual o propósito? E ao mesmo tempo, ore também por nós. Ore por eles, vigiando em oração, com ações de graça, né? Vigiando. Ao mesmo tempo, ore por nós, para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Engraçado, né? Ou interessante, ou assim, que Paulo não está pedindo a oração para que ele seja liberto. Ele não está pedindo oração para que ele seja liberto. Ele está pedindo oração para que uma porta se abra para a palavra. E ele quer falar a alguém ali sobre os mistérios de Cristo. E ele fala, pelo qual estou algemado, estou preso por causa desse evangelho, dessa palavra de Deus. Mas eu quero que Deus abra uma porta, né? Mesmo algemado, eu quero uma porta para que eu possa falar. E ele fala, e ore para que eu me torne esse ministério, ou esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então ele pede, né? Que o propósito dele, que ele e seus companheiros sejam sustentados pela palavra, né? E pede que Deus abra uma porta para ele, né? Deus dê oportunidade para que ele possa falar, para que ele possa pregar, para que ele torne a pregação, torne o evangelho conhecido, que é o que ele fala, que é o mistério de Deus, né? O mistério de Cristo, né? Falando quem é Cristo, a obra de Cristo. Hoje, muitas vezes, nós oramos não pela obra de Cristo, pelo mistério de Cristo, mas oramos muitas vezes mais, que não seria errado, né? Totalmente errado, mas nós ficamos tão
parado, né? Tão circunscrito naquilo que está acontecendo na nossa vida, nos nossos pequenos problemas, esquecemos de pedir para que Deus abra uma porta para que nós possamos falar do Evangelho, falar dos mistérios de Cristo, né? Então ele pede que Deus dê uma oportunidade diária por pregações, né? Por trás de toda a missão é imprescindível oração, é imprescindível uma oração perseverante, alerta, confiante e engajada. Que nós possamos, né, gravar isso no nosso coração, para que nós possamos cumprir a missão de Deus nesse mundo, pregar o Evangelho, pregar a missão. É importante que nós tornamos, que a nossa oração seja perseverante, seja alerta, confiante e engajada, tá certo? E depois de falar sobre essa oração do dia a dia, essa vida do cristianismo do dia a dia, Paulo falar sobre o estilo de vida no dia a dia. Essa aqui é as coisas mais da intimidade com Deus. Agora vai falar assim, qual será o meu tratamento com as pessoas? Depois de eu orar, qual vai ser o meu tratamento diário, né? Lembra que ele estava falando sobre as pessoas das religiões pagãs, teria todo esse momento de oração diária com a sua divindade, esse contato, e muitas vezes nós podemos ser dessa maneira, ter todo esse momento de oração, mas quando nós vamos para o dia a dia, nada disso vai refletir sobre a nossa oração não vai refletir sobre a nossa vida. Mas como Paulo já falou que ele quer que Deus abra uma porta de um mistério, lógico que ele está querendo lógico que ele trabalha um novo estilo de vida no seu dia a dia, né? Porque a efetividade do poder do Evangelho é a própria vida do que fazemos e falamos todos os dias. Paulo fala, acho que em Romanos, que ele trata sobre pessoas que, pelos seus maus comportamentos, ele fala que os gentios blasfemos da palavra de Deus por causa do mau comportamento de algumas pessoas. Então ele fala assim, sejam sábios no mundo, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveite bem o tempo. Sejam sábios no modo de agir como os que são de fora. Aproveite bem o tempo. Que a palavra dita por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Que a palavra de vocês sejam temperada com sal, né? Seja agradável e temperada com sal. Quando Paulo fala nos alguns versículos anteriores, no capítulo 3, no relacionamento marido e mulher, Paulo falou isso, que a palavra do marido para com a mulher seja agradável. E aqui ele fala que a nossa palavra seja agradável para os que estão de fora. Então, Paulo combateu as heresias no começo da carta, falou sobre modos antigos de vida dos cristãos, e agora ele vai falar assim, como é que vocês vão agir? Agora vocês são nova criatura, como é que vocês vão agir com os que estão de fora? Como é que vocês vão andar lá fora? Como é que vocês vão agir no mundo? Qual é a maneira de você agir no mundo? Aí ele fala assim, usar todas as oportunidades, né? Usar todas as oportunidades. Então, a grande oportunidade de evangelizar, de cumprir a missão às pessoas, acontece no contato estabelecido diariamente e nas oportunidades proporcionadas pela nossa profissão, pelo comércio, pelas vizinhanças e pelo trânsito. E por que não dizer pelas prisões? Pelas prisões. Paulo fala aqui, ele está preso e ele não pede a soltura dele, ele pede que os irmãos orem para que haja uma oportunidade dele pregar o Evangelho. E por isso que ele fala que ele orava com ação de graça, porque os guardas, né, as pessoas que vigiavam ele, viam a atitude dele. Ele falava que servia ao Deus vivo e o comportamento dele. Qual era o comportamento dele, né? Então, por isso que ele fala assim que os colossenses têm que ensinar os que estão lá fora. Os colossenses têm que demonstrar uma nova maneira, né, de viver. Não é de falar, então é por isso que o autor da lição fala assim, para onde somos enviados e nos relacionamentos
nos relacionamos de múltiplas formas, não como cristão de todos os tipos. O ensino é que isso seja feito com sabedoria, que tenhamos o cuidado de não dizer nem fazer coisa alguma que dificulte o testemunho do Evangelho. O ensino também é remir o tempo, sendo intencionais, usando todas as oportunidades. Se Paulo reclamasse da prisão dele, reclamasse do momento que ele estava sofrendo, ele estaria proclamando uma fé verdadeira no Deus verdadeiro? Então, Paulo fala que os colossenses, né, deveriam verificar que estavam sendo observados por aqueles que estão de fora, né? E assim ele fala assim, andar com sabedoria, portar-se com sabedoria, incluindo todos os estilos de vida do cristão, no namoro, no casamento, nos estudos, no trabalho, os compromissos financeiros, o compromisso e promessas feitas, né? É uma referência clara. Ele fala de um cristão que pode realizar um trabalho mal feito. Ele é um cristão, mas realiza um trabalho mal feito. Será que ele vai dar um bom testemunho, né? E também é preciso haver uma coerência entre a forma de viver e do falar cristão. Por isso Paulo, além de falar de comportamento, né, do comportamento de aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho ou fazer declarações de fé, ele fala que a palavra do cristão deve ser temperada com sal. Então as nossas palavras têm que ser saborosas e sensatas. Não é que eu possa ser um cristão, louvar a Deus na igreja, cantar, mas quando eu vou falar com as pessoas, eu sou grossa, eu sou insensível e descontrolada as minhas palavras. Então, a nossa palavra seja temperada com sal. Isso é, nossas palavras têm que ser saborosas e sensatas, controladas pela graça, de modo que aponte para Jesus, que glorifique o Senhor. Há vários relatos de pessoas que se converteram, principalmente no cristianismo, que apesar deles morrerem, deles sofrerem, eles tinham sempre um bom comportamento. E mesmo assim, eles cuidavam de todas as pessoas. Eles tinham um bom relacionamento, procuravam ter bom relacionamento com todas as pessoas. Então, assim, o caráter e a conduta e a conversa trabalham em conjunto. O caráter, a conduta e a conversa trabalham em conjunto. E o resultado é um testemunho eficaz. Adianta eu pregar uma mensagem onde a minha conduta, o meu caráter é totalmente contrário ao que eu estou falando? Então Paulo vai desafiar os cristãos, a continuar afirmando sua fé com uma nova vida, né? Então, ele até fala para um irmão lá da igreja, Tíquico e Onésio, até a igreja, que eles deveriam chegar lá, né? Aqui no 7 e no 8, fala assim, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor Jesus, lhes dará todas as informações. E eu estou enviando com expresso propósito que lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Tá certo? Ele está enviando esses dois irmãos até a igreja com informações sobre a sua situação. E há também agora uma sessão que ele vai falar sobre os seus companheiros, sobre o seu trabalho, e ele fala que tudo isso deve ser feito com ações de graças, né? A graça de Deus esteja com eles. Esse é assim que Paulo encerra. Então a oração e a piedade em nosso dia a dia são demonstradas por um cristianismo prático e real em nossas vidas. Para falar corretamente aqui, piedade significa honra a Deus. Nós só honramos a Deus quando as nossas ações, a nossa vida diária, realmente redunde em glória para Ele. Como diz, nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar o Senhor e estarmos felizes nele. Então, com a graça de Deus, os cristãos, né, os cristãos comuns de uma cidade pequena como Colossos, venceram a sociedade, né, venceram o desafio de viver numa sociedade
pluralista e sincrética, né? Muito mais complicada é a nossa vida hoje, conseguindo defender e viver o Evangelho. Tá? Como é que nós podemos agora colocar essas coisas bem mais práticas em nossa vida? Vamos lá. Isso é para nós hoje. Oração faz parte do cristianismo diário. Então nós devemos colocar: oração faz parte do nosso cristianismo diário. Então, sem a oração, que é a vitalidade que recebemos nela, e a vitalidade que recebemos nela, não poderemos ser cristãos sinceros. Sem a oração e a vitalidade que nós podemos receber através dela, não podemos ser cristãos, né, e vivemos corretamente. Então, a oração é algo essencial para a nossa vida. É a graça capacitadora para a missão, que é recebida somente por meio da oração, né? A vitória sobre as tentações e pecados pessoais que atrapalham, né? Não que trabalham, mas que atrapalham a missão, é conseguida por meio da oração. A oração nos torna mais parecido com Cristo e desenvolve o nosso caráter. Oração, tá certo? E outra coisa importante, se a oração faz parte do cristianismo diário, a coerência também faz parte do cristianismo diário. Não adianta nós orarmos, né, temos uma vida de oração, mas a nossa vida não corresponde à nossa confissão, à nossa crença. Então, a situação como desonestidade, na forma de tratar os nossos negócios, né, na forma de nós desenvolvermos o nosso trabalho com o nosso patrão, e as nossas palavras de baixa qualidade, né? Além da baixa qualidade de serviço, as nossas palavras também de baixo calão. Vai trazer prejuízo para o nosso, a nossa pregação do Evangelho, né? Então, qual que é o nosso desafio missional, né? Como é que é o nosso desafio missional? Orando, lendo a Bíblia, alimentando-nos espiritualmente e procurar saber quais as falhas em nossa vida e nossa conduta diária, para que nós possamos nos consertar e ter uma vida que agrade a Deus. Nós já vimos que a nossa vida, em alguns trechos dessa lição, que toda a nossa vida deve ser centrada no propósito de proclamar a Cristo, de agradar a Deus e levar a mensagem dele e transformar as pessoas. Que assim Deus possa nos abençoar, Deus possa realmente trazer iluminação nessas palavras em nossa mente, nosso coração, e você possa ser transformado diariamente através da palavra de Deus num viver de oração, um viver de coerência de acordo com o Evangelho que está na Bíblia Sagrada. Vamos orar e vamos nos despedir. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, nós passamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Obrigado pelo esclarecimento, Senhor. Obrigado, Senhor, por mostrar, Senhor, que sem Ti, sem a Tua ajuda, nós não podemos viver. E obrigado, Senhor, por nos trazer exigências, Senhor, e ao mesmo tempo nos dar as condições necessárias para vencer os nossos pecados, vencer as nossas situações terríveis, vencer as nossas tentações, e assim nós possamos ser mais e mais transformados por Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.